Oi, Edmilson, vou gravar de novo aqui então. Esse grupo é o livro Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, tá? Ali no grupo, se você olhar na descrição, tem os capítulos que a gente debate toda quinta-feira. O professor Fernando não vai dar avaliação esse bimestre, nem o próximo, é, porque ele vai avaliar a nossa discussão no grupo e a resenha que a gente vai fazer em cima do livro, tá bom? Edmilson, vou gravar. Então, vou confessar que nós seremos dois, tá? Eu já tinha lido, na verdade, mas já tem mais de um mês, mais ou menos. Nem consegui recapitular essa semana direito, mas vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Hoje é o nosso segundo encontro do Corujão Literário, né? Nós estamos trabalhando com o livro do Kelsen, Teoria Pura do Direito. E hoje nós falaremos sobre... Deixa eu pegar a cola aqui. Ainda estaremos no capítulo 1, tá? Mas nos itens 5 e 6. Ô, Luiz, eu falei lá que, tipo, semana que vem não tem aula, porque semana de prova, bicho. Eu acho que vai ser meio difícil o pessoal aderir, hein? Então, vamos, né, trocar aquela data. Todo mundo pula uma data para frente lá no grupo do WhatsApp, beleza? Semana de prova, eu sei que vocês estão enrolados com entrega e tal. Então, vai ser melhor, beleza? Pessoal, o grupo é de vocês. Bom debate. Se cuidem. Eu estarei aqui, onipresente. Obrigado, professor. Gente, quem quiser começar hoje, eu não vou começar não, porque só eu que falo. Matheus, você está aqui. Pode começar, Matheus. Vamos deixar. Posso Acho começar? melhor a Gabi. Pode, Oi, Isa, pode. Sério, eu vou tentar falar. Bom, assim, pelo que eu entendi, as ordens sociais, elas têm uma sanção. E daí, no caso, a sanção, ela tem o caráter transcendental, religioso, ou então sócio-imanente. Dessa primeira parte foi mais ou menos isso que eu entendi, não sei se está certo. Luiz, faz alguma consideração? Por quê, gente? Tem que ser. Deixa eu pegar minha cola aqui. Mas, ô, Isa, também fiz essa mesma ponderação, tá? Mas eu começo falando da ordem social. Ele diz assim, e ele dá dois pontos, né? A ordem social com sanção e a ordem social sem sanções, né? Sanções aqui do motivo pena que ele coloca mesmo, né? De penalidade. E ele diz que o estado correto aqui, não sei se é o termo, me corrija se eu estiver errado, mas ele diz que só se constrói um estado com sanções porque não existe uma moralidade, que é o outro exemplo que ele disse, que o Estado que é composto por pessoas com moral, né, como ele dá até o exemplo de Jesus Cristo ali, né, seria um Estado que não necessariamente precisaria de sanções. Mas aí eu fiquei com a dúvida. Eu acho que, assim, é pesado que ele deu um... Né, não pode estar gravando, eu esqueço isso, né, mas o Kelsen ali naquela hora deu uma viajadinha de dizer de um estado de moralidade que a gente não tem capacidade, pelo menos penso eu que não, né? Então acho que o estado sem sanções não existe. O que vocês acham? Eu concordo com o que você disse. Por que, Isa, você concorda comigo?
vou fazer uma pergunta mais direta. Nós temos capacidade de respeitar o que a gente entende como nosso limite e o limite do outro? Vamos começar por isso, vamos começar pelo básico. Nós temos o quê, Luiz? A gente sabe qual é o nosso limite, qual que é o limite do outro, sem pensar na norma jurídica agora. Vamos pensar no senso de moral, né? Vamos colocar como cidadão. Eu sei o ponto que eu cuido da minha vida e não interfiro na do outro, eu sei o ponto que o outro é interferir na minha e colocá-lo para fora com educação. Vamos pensar na Não, moral. Esse é o Estado de Direito. não. Infelizmente, não. Porque a gente sempre acha que o nosso limite é maior que o do outro, né? Então, é meio complicado a gente saber ponderar onde seria o nosso limite, ou onde inicia o limite, né, da outra pessoa, ou até o... Na verdade, o limite da outra pessoa para com a gente é bem relativo, né? Relativo ao que nós aceitamos da pessoa, É, né? cada um tem um certo limite, né? Como é muito... mesmo que, como cidadãos, levamos isso muito para o individualismo, sempre. Essa parte moral é sempre muito, na maioria das vezes, individualista também. A gente acaba levando, em vez de, algumas vezes para o coletivo, mas nem sempre. Isso a gente pode voltar no que a gente estava falando no encontro passado, mas como só estava eu, você e a Isa, né, eu acho que presente no encontro passado, que a gente estava conversando e finalizamos para falar sobre direito e moral, que eu acho que também cabe no assunto de hoje. Acho que é legal a gente dar uma explanada nesse assunto. Ô, Matheus, você falou que todos nós temos um certo limite. Como assim? Eu não entendi o certo limite no seu contexto. Porque, por exemplo, eu tenho um certo limite em brincadeiras bestas, vamos supor isso. O meu limite é um, o seu vai ser outro. Às vezes você vai aguentar mais do que eu, entendeu? É nesse contexto que eu quero dizer. Perfeito. Então, a Gabi, você falou que essa questão da ordem moral, né, que a gente está falando, ela é relativa, né? Vocês têm religião, gente? Qual que é a religião? Vamos ouvir as religiões agora. Sou católica. Ultimamente eu não tô indo em nenhuma. Eu também, ultimamente, não tô indo em nenhuma. Eu sou uma pessoa aberta. Bom, eu sou espírita, gente. Eu sou uma pessoa Então, aberta Eu acho muito legal. Eu tenho amigos que são espíritos, sabe? E às vezes eles comentam alguma coisa assim, eu acho muito legal, sabe? De verdade. a gente pode debater sobre, adoro. Ô, Mas, ó, Sabe Matheus, porque desculpa. responde falou- muita teoria. Você falou espírita ou eu tenho amigo espírito? Eu entendi, eu tenho amigo espírito. ele falou espírito, mas eu não quis corrigir. Mas não tem problema para nós, É espírita, todos nós somos religião, espíritos, então. desculpa, eu falei errado. Mas, ó, se a gente pensar, por exemplo, a minha pensamento de moral é uma porque eu sofro uma influência da minha religião. O da Débora deve ser outro. Na última aula da Luciane, ela falou sobre direito e moral, né? E aí eu fiz algumas anotações sobre as teorias, e é bem relativo mesmo. Na explicação dela, não sei quem estava, mas ela falou que a moral se divide em três, né? A moral autônoma, que é um conceito bem gente, não vou conseguir falar. Individualizado, que é, na verdade, o pensamento individual de cada pessoa, né? E também tem a moral ética superior dos sistemas religiosos, que é esse caso que o Luiz está falando, né? O Luiz, ele tem um modo de pensar diferente do meu, né? A minha moral é diferente dele por conta das religiões. E para Kelsen, ele tem essa teoria, né? Tem a teoria do direito e da moral. A professora, ela até explicou no livro do Paulo Nader, né? Que existem três teorias.
a teoria do círculo concêntricos, que, deixa eu lembrar aqui, que são 2 círculos. O maior seria a moral. E o menor dentro desse mesmo círculo, né? É um círculo só com duas bolas, né? Posso dizer, né? 2 círculos dentro. Que um seria a moral e o outro seria o direito, né? Então, quer dizer que que a moral influencia muito no direito, né? Que a moral é acima de tudo. Mas para Kelsen, não. Para Kelsen, moral e direito são coisas totalmente diferentes, né? Ela até usou que são 2 círculos que eles não se unem, né? Para Kelsen, moral é uma coisa e direito totalmente é outra. Tô certa, né, Luiz? É isso que Kelsen pensa, né? Gente, não pergunta para mim porque Sim, eu tô ele no mesmo pensa, bar que vocês. Eu tô ele conhecendo Kelsen pensa, agora. ele Sim. pensa em um direito totalmente autônomo em relação à moral. Ele entende que o direito, como a gente havia falado já nas outras, é um direito puro, sem nenhuma influência. Sim. Nem moral, sem nenhuma influência. Mas vamos pensar, então, já que você tocou no assunto, no direito e na moral como instrumento de controle social, né? Se a gente volta lá no instrumento de controle social, né, Luiz, que a gente falou no último encontro. E O seria, então, problema Pode falar. O problema que a Débora estava até falando para o Kelsen, ele volta de novo a dizer, né? O que é direito, o que não pertence ao direito não é. Porque a moral, ela acabamos de nós debatermos aqui, é uma variante. Porque nós temos influência da religião, temos influência da nossa criação, temos influência do que determina Tem influência a moral. social. Tem influência de tudo. Então, a moral, ela é uma variante. Porque Ela é de toda forma humana, né? Ela é genérica. Aí, eu acho que ele coloca uma coisa que eu acho interessante, principalmente para o contexto atual nosso, inclusive político que a gente está passando, tá, gente? Eu acho que isso é legal para a gente falar agora, porque ele diz assim, que se fosse pautado pela moral, não tivesse as sanções punitivas de penalidade, tivesse somente a questão moral, tudo que não tiver dentro da moral seria imoral, né? Fora da moral, imoral. Então, as pessoas seriam julgadas por não ter a conduta moral. Então, imagine um legislativo julgando as pessoas por uma coisa imoral do ponto de vista de quem criou a lei. Imagine no contexto atual nosso. Não, só pensa e fala. Eu acho que eu não consigo nem pensar. É muito difícil pensar. Pensou, eles num conceito dele próprio, porque a moral, ela é autônoma, é do nosso pensamento, cada um pensa de uma maneira. E realmente, se a gente fosse pensar de ser julgado pela moral, eu acho que não teria como. Então, podemos dizer, então, que a moral e o direito são de ordem normativa, cada um dentro da sua esfera. Eu acredito que sim, e também acredito que não. Por quê? Aí, nesse ponto... Desculpa, pode falar, Débora. Não, pode falar, pode terminar. Não, pode falar você. Eu acredito que sim e também que não. Porque tem coisas que, no direito, acaba sendo influenciado pela moral, né? A gente não consegue se distanciar. E eu acredito, sim, que existe esse meio termo. Porque numa das teorias que a professora Luciane passou, ela passou a teoria dos círculos secantes, que são isso mesmo, que são a junção do direito e da moral, né? São 2 círculos que ele acaba se cruzando por uma ideia, entende? Aqui ela usou o caso da... Deixa eu ver aqui, que eu até anotei. Deixa eu ver aqui. Mas não lembro. Caso dessa a teoria, obrigação... pode falar. Nesse caso dessa teoria que você está falando, que no caso é uma teoria oposta, né, a de Kelsen. Sim. Então, no caso, em algum momento, não em todos os momentos, em algum momento, a moral e o direito, elas se unem.
Elas Sim, casam essa por um teoria momento. é Uhum. isso. Essa teoria quer dizer, são dois círculos. Eles vivem, não vivem numa esfera diferente. Eles acabam se conectando para assuntos pontuais. No caso, ela usou a pensão alimentícia, entendeu? Ela usou. Agora eu lembrei o que ela usou. Ela usou, por exemplo, ela falou sobre a pandemia, que ela usou até um amigo que estava passando necessidade, pela moral que a gente tem, né? Decidiu ajudar essa pessoa, dando alimento, dando dinheiro, alguma coisa do tipo, porque essa pessoa ficou desempregada. Isso pela moral. E ela usou também a obrigação moral alimentícia perante a lei, que um pai, sim, tem que pagar a pensão alimentícia para o filho e tudo mais, isso por direito. Agora, por moral, ela usou a questão de afinidade mesmo, entendeu? Casos pontuais, né, que ela usou. Esses círculos secantes são casos pontuais, são dois círculos diferentes, mas que acabam se cruzando por... Acho que travou. Não, e tava tão bom esperando o desfecho. Sabe aquele final do filme que você tá esperando o capítulo, que tá muito boa a Sim. explicação da Débora? Débora? Débora, fala novamente. Gente, Não. cortou Passou tudo... em... Eu Não, ó, você entendi. tava concluindo, eu tava assistindo igual se fosse um final do filme do cinema, tipo Os Onde eu Vingadores. parei? Parecia que Que o pra Thanos mim ia eu morrer, não concluí. sei se ele morreu. Você estava concluindo. Gente, mas eu falei tanta coisa que eu nem lembro. Agora... Então repete novamente, a gente absorve. Não, tá explicando que os círculos secantes é para isso. Eu acredito nessa teoria, que sim, o direito e a moral se cruzam por um ponto específico. Então, você Eu não não acredita na teoria Não. de Kelvin. Eu não Você acredito não nessa acha teoria. que o direito é totalmente autônomo da moral? Você não acha que ele é totalmente Não, suficiente por si próprio? eu não acredito que seja. Tá, mas E ele também pode não... acredito que também a moral ela não se sustenta sozinha. Por isso que eu adoto a teoria dos círculos secantes. Tá, mas se a gente pensar então nos círculos cercantes, mas além disso, não tem como. Agora é opinião, agora é o meu fomento, tá, gente? Agora eu vou defender o Kel, assim, para levantar a bandeira dele. Não tem como o nosso direito ser pautado na moral. Sanção, ele tem que ter a penalidade. E a penalidade ela tem que ser prevista na norma, não na moral. É ou não é? Não sei, pensei isso. Sim, eu acredito nisso. Por isso que essa teoria ela não quer dizer que o direito tem que ser pautado pela moral e nem que a moral tem que ser pautada pelo direito. São casos, são dois círculos diferentes, só que eles se cruzam por um fato que ocorreu, entendeu? Que precisa ser analisado dessas duas maneiras, né? Tanto de falar sobre a moral e tanto falar sobre o direito, né? Eu acredito que essa teoria ela entra em um consenso sobre tal assunto, né? Eu não acredito que sejam coisas totalmente diferentes a moral e o direito como Kelsen fala. Tomara que eu esteja errada. Não, tomara que você esteja certa, não é? Mas eu quero mudar meu pensamento, porque, gente, se Kelsen é discutido até hoje, é porque a teoria dele é válida, né? Não que Todas essa as teoria não teorias são seja. válidas. Sim, mas ele é um grande, né, pensador. Lembrando que a Terra plana foi discutida há quase 2000 anos, né? Então, Agora vamos, então, mas aí, entregar essa... com esse pensamento da Débora, Gabi, vem naquela questão que ele vai falar da ordem jurídica, da conduta humana e tudo mais, né? Então, assim, é uma conclusão que eu cheguei agora, que é o seguinte, então, na fala da Débora, eu estava em dúvida, Débora, em relação a isso também fazer essa distinção, mas, através da sua fala, eu refleti agora o seguinte, né? Que eu acho que nós temos que o Kelsey está certo em ter a norma e a penalidade para fazer as sanções, para dar, lembra que a gente estava falando da supremacia da lei, né? Mas isso é feito de tempos em tempos, porque a lei se modifica. E ela se modifica, então, acho que de acordo com o entendimento da moral. Então, a moral, na verdade, a lei é uma obrigação, será, da gente seguir a moral?
ou a moral cria uma lei para a gente segui-la? Entendeu? Será que é a lei que nos leva a ter moral ou será que é a moral que nos leva a ter uma lei mais civilizada? Pensando nisso, o que vocês acham? Passa a bola para você, Isabela. Acho que a partir desse seu pensamento, Luiz, acho que a gente pode iniciar o primeiro assunto do primeiro tópico que a gente separou para hoje, né? Que é as ordens sociais. Seria, então, uma forma de ordenamento que a gente precisa de uma organização. Essa organização seria apenas moral seria eficaz? Então, não, mas Eu aí não vem... acredito que só a moral seja eficaz. Então, é No esse caso, pensamento, porque mas... a relação tem que ser aqui está, né, ele escreveu, a relação em que a conduta de uma pessoa está com uma ou várias outras pessoas, pode ser imediata ou imediata. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, Gabi, não, mas vai chegar, Gabi, porque a ordem social ela vai ser feita depois da modificação das leis e esse acréscimo e tudo mais, porque os povos antigos não tinham lei. Hoje o povo chamado civilizado somos nós, temos lei. Mas é a pergunta que eu fiquei. Agora, se não der, a gente toca o barco. Será que a lei modifica o nosso entendimento de moral ou o nosso entendimento de moral que modifica a lei? Oi, Edmilson, seja bem-vindo aí, viu? Oi, cara, Mas, tive um probleminha técnico aqui, desculpa o atraso. Fica tranquilo. Eu creio, mas Olha lá, deixa o Matheus... nessa fala do Luiz, que a lei modifica a moral. Porque a gente tem a lei, por exemplo, como certo. Certo? Aí, vocês não falam nada. Vocês não falam nada. certo, Matheus, pode continuar. Oi, tá Eu bom fico esse achando que eu raciocínio, Matheus. tô falando errado. Porque, por exemplo, a moral é o que a gente convive, o que a gente, no nosso meio social, a gente vai desenvolvendo durante nossos costumes familiares e tal. Eu acredito que a lei é uma forma de, como se fosse o certo, entendeu? A gente seguir aquilo é o certo. Aí, a partir daí que a gente vai tendo uma moral. Mas, só fazendo uma ressalta sobre isso. O Luiz, ele falou que antigamente não existiam essas leis que existem hoje. Se não existia lei, existia o quê? Então, aí... Para mim, existia moral. Não, pode ser. Então, exatamente. Agora Para eu fiquei mim, eu confuso. penso assim, que como antigamente não existia essas leis, né? Antigamente era totalmente diferente de hoje. Eu acredito que a moral era o que prevalecia nessa época. E a lei, eu acho que ela foi se alterando através da moral, né? Porque por mais que a moral seja autônoma, existe a moral também social. O que a sociedade pensa. E Sim. isso é muito fato até no dia de hoje, porque às vezes o que um número de maior de pessoas pensam, às vezes modifica o meu pensamento. Essa é a moral, entende? Então eu acredito sim que seja a moral, seja não a que modifica a lei, mas que complementa, né? Como eu disse, os círculos, eles se complementam em tal assuntos. É o Como meu se fosse pensamento. assim, a moral Agora, veio antes da lei. Bom, agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho, acho que de história. Ai, meu Deus, meu neném tá aqui no quarto, peraí. Então, Isabela, você ia falar? Tive a impressão que você abriu o microfone, hein? Senti isso. Edmilson, só para você entender, a gente debate o livro, igual eu te falei lá no áudio, tá? Aham. Mas como o assunto é atualidade, você pode entrar com a sua opinião, porque a gente vai juntando ela para o Kelsey, tá? Então, nós estamos falando Legal. sobre moral e lei aqui. Eu Tá penso bom. o seguinte, né? Vamos pensar na questão da união estável da comunidade LGBTQ+, né? Existia-se uma descrição, dizia-se, de moral, que era imoral pertencer ao grupo dos homossexuais, por exemplo. E hoje não é mais imoral, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país que ele é movimentado, os nossos políticos, boa parte deles são religiosos, né?
infelizmente, neste ponto, né? Eu sou feliz porque tem religiões, mas infelizmente neste ponto da minha opinião, tá? Então, eu acho que se a gente partir desse princípio, podemos dizer que a mudança de entendimento do que é moral por uma maioria, dentro de um direito humano, modifica a lei? Eu acho que sim, porque querendo ou não, as pessoas, tipo, influenciam, né? Tipo, como a maioria vai querendo, vai influenciando a chegar na lei, no caso. Agora, eu gostaria de só trazer uma colocação sobre o fato de não terem leis, como a Débora falou. A gente consegue ver a organização social regida por leis. Acho que desde bem antigamente, como o professor Marcelo passa para a gente consegue ver a organização social fundamentada com direito, principalmente como a gente conversou nas últimas 2 aulas, com a civilização mesopotâmica, né? Que ele criou o código, sabe, de Hammurabi. E eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nesse código. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma lida no que ele postou no Avo. Mas, assim, a gente percebe que foi necessário, né, criar esse código para reger as leis daquela cidade. Porque já começou a criar, bom, pelo que eu entendi, começou a criar uma sociedade um pouco mais avançada, né, em questões de exportação, importação, uma questão... Luiz, me ajuda a lembrar a palavra, por favor, que agora eu estou um pouco de trabalho, sem ser... Me perdi aqui. Ele começou a dar uma normativa de funcionamento de Estado, né? O Sim, Código Hammurabi. em questão que era maior o número de homens livres, tanto o pobre quanto o rico, né? Então, eles precisavam dessa normatização. Então, é difícil a gente pensar também, já indo contra o que eu falei antes, bom, claro, a moral está inserida, sim, mas é bem difícil pensar apenas nela como regente principal de uma sociedade, né? Uma vez que a gente precisa de organização e tendo essas normas é muito mais fácil para concretizar, né? Essa ordem. Então, eu acredito que nem por tanto tempo assim foi usada apenas a moral. Sim. No caso, eu acho que eu acabei até formulando um pensamento um pouquinho diferente agora em relação a isso. Eu acho que antes era mais imoral do que moral. Era mais a força bruta, acho que era mais o individualismo. Acho que era mais um pensamento do Carl Schmitt, de uma soberania, de um só, de um controle. Será que não? Eu acho que hoje as leis são mais Sim, morais. e isso existia, mas não, como diz, não tira a validade de ser um conteúdo normativo de direitos e deveres daquele povo. Certo? Eu concordo com você. Ai. O que a Débora falou começou a dar um ping aqui na minha cabeça. E tem muito, como pode dizer? Faz muito sentido também. Eu acho que é um pouco dos dois. Porque não veio só a lei antes sem a moral. E não veio a moral sem a lei. Eu acredito também nisso, né? Eu acredito também que o que a Gabi falou, que existe, na época, existia, sim, uma normativa a se seguir, entende? Só que como que foi pré-estabelecida essa normativa? Né? Concordo. Com qual conceito? Né? Foi das necessidades do crescimento da população daquela sociedade específica. Sim, Então, isso mas não torna uma moral social? Mas veio da moral, de falar se era certo ou Mas errado. é por isso que eu falo que antes era mais imoral.
Para você, Edmilson, cadê você aqui? Deixa eu procurar. Edmilson, tá aí? Oi, tô aqui, tô aqui. Para você, na sociedade de hoje, não sei se seria na sociedade de hoje, mas vou utilizar esse meio. O que você acha sobre direito e moral? Você acha que ele anda em conjunto ou anda separado, igual o Kelsen diz sobre a teoria dele? Veja, o que eu vou te falar é o que eu penso. Eu não li nada, não li capítulo nenhum. Talvez vou estar falando coisas até fora daquilo que esse Kelvin tenha falado, ou dito, ou escrito, enfim. Eu, particularmente, vejo assim, que toda a sociedade existe em função de leis que foram criadas, né? Essas leis foram criadas para que a sociedade funcione, senão virá uma bagunça. Dentro dessa realidade da sociedade, criou-se as morais, ou moral. Por quê? Porque aí envolve cultura, envolve religião, envolve sexo feminino, masculino, enfim, tem todos os fatores que vão definir a moralidade das coisas, né? Agora, eu entendo que ambas, tanto a lei como a moral, elas andam em paralelo, né? Porque senão a gente viveria numa bagunça. Dentro da realidade atual, eu vejo que a moral está muito diferente em relação às pessoas, em relação aos outros fatores. Mas eu acho que andam paralelas. Agora, eu não sei se foi isso que o pensador que escreveu esses capítulos todos estavam pensando também, porque eu não li realmente. Edmilson, o que esse homem pensa, nós estamos tentando descobrir, tá? Só hora que O você que chegar ao livro, você vai entender o que a gente está falando. A gente É, precisa descobrir qual era o vinho, né, que ele tomava para chegar a essas conclusões, porque, olha, Ou que ele cheirava, né? Também tem eu não essa. queria falar o termo porque é gravado, vai para o YouTube, né, mas devia ser um malqueire, daqueles pesados, né? Pois é. E eu concordo também com você, Edmilson. Ah, legal. Eu também, eu também. Eu acho E o que próprio, tudo vem com o desenvolvimento da humanidade, né? As coisas evoluem, as leis nem tanto também as leis evoluem, mas elas tendem a acompanhar a evolução. E a moralidade junto, né? É o que o Luiz tinha falado em relação à homossexualidade. Até um tempo atrás, isso era um descabido, né? Hoje já se entende de uma forma teoricamente um pouco mais normal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aquela coisa toda, porque existe uma lei já aprovada em relação a isso. Muito embora existem vários preconceitos, né, que envolve a moral aí também, mas o preconceito nesse momento ele é sucumbido pela moral, pela lei que foi determinada, e as pessoas começam a ver de uma forma um pouco mais diferente em relação ao que era uns anos atrás, quando essa lei não existia. Antigamente era uma pouca vergonha, aquelas coisas, né, que a gente sabe. É que, ó, e é Edmilson, tão, pode falar, Luiz. e eu vou falar, isso é tão forte dessa questão Por isso que o Kelsen, o pensador Kelsen, diz que isso tem que ser isento, né? E é difícil, né? Porque é um cercante mesmo, né? Para a gente ter ideia, essa semana, não sei se vocês acompanham ou não a Câmara, mas havia um projeto de lei número 504/2020, do ano passado, da deputada Janaína Pascoal. Nossa. Fica aqui meu ranço, já exposto, gravado, pode divulgar isso. Calma, Luiz, segura a língua. Da qual péssimo. ela está sendo votada. Começou a ser votada essa semana e vai concluir semana que vem, que ela diz assim que a má influência e práticas danosas causadas pela comunidade LGBTQ+, que eles querem proibir nesse projeto de lei, que acabe a união homoafetiva, a adoção por casais homossexuais seja considerada aberração, né? E que eles não possam manifestar livre a sua vontade em locais públicos, não pode trocar afetos. Gente, século XXI, não estou falando de 1800 não, essa lei, tá? Está sendo votada. É o que nós estamos falando de novo, as morais, porque nós estamos com o contexto atual,
né, composto por religiosos X que são contra essa comunidade, né? Se pararmos para pensar, então, referente a isso que você, até como esse seu exemplo, estaria Kelsey, até então, hoje eu já mudei um pouco de opinião, correto. Ele, não, na verdade, isso eu até falei na aula passada. Realmente, um direito puro seria muito mais positivo para a gente, certo? Até porque com ele conseguimos conter preconceitos existentes, né, socialmente, que acabam, vamos ver uma palavra. Não consigo pensar numa palavra para concluir meu pensamento. Me ajuda, Luiz. Você entendeu o que eu estava querendo dizer? Vocês entenderam? Entendemos. Porque Entendi, não, uma mas não consigo norma, expressar para você. ó, Gabi, eu não uma entendi. norma, Me explica de novo. uma norma pura, um direito puro seria positivo se a gente pensasse por esse lado que o Luiz expôs, que ele é uma forma de conter os preconceitos já existentes na nossa sociedade, certo? Mais ou menos isso em uma Mas, maneira Gabi, clara. pergunto de novo. O que é direito puro? Não, é aí que está esse caso que eu mesmo te falei, que para mim eu não consigo enxergar o que seria um direito puro. Eu não consigo ver um direito livre e totalmente autônomo de qualquer coisa. Sabe o que eu queria agora? O professor Fernando. Sabe ele falar qual que é o pensamento dele sobre a moral e direito? Nossa, eu queria muito, gente, que ele estivesse aqui para falar o pensamento dele. Aí o vídeo, infelizmente, iria para perto de 3h30, 4 horas da manhã, porque ele iria começar a falar e não ia parar mais, entendeu? Ele ia dar aquela Lamento. falada, olhar para o nada, porque eu acho que ele tem um portal com Nárnia, que ele tem uma visão futura, Mestre dos Magos. Aí ele ia parar, ia voltar, ia continuar o raciocínio. A gente já tinha se perdido no começo da frase. A gente ia entender o fim da frase e A continuar hora com a que, dúvida. a hora que ele Mas a falasse gente ia boa gostar da noite, discussão. eu já ia ficar assim, ó. É quase Acabou isso, para mim. pessoal. Então, assim, vão com o tempo, calma. O debate de Então, eu vocês acredito que... vai fomentar. O Fernando vai ver esse vídeo agora à noite. Vocês querem postar quanto? Eu vou postar, ele vai ver o vídeo. Aí, na semana que vem ou na outra semana, ele vai injetando doses homeopáticas em vocês, entendeu? É assim que vai funcionar. Fiquem tranquilos. Eu acho que talvez Então, essa nossa discussão de hoje deu uma pequena atrasada no capítulo que a gente vai, nas partes que a gente vai vir a discutir para frente, porque eu acho que a gente está focando bastante nisso, está acabando esquecendo dos pontos do livro que a gente ia discutir, mas eu acho que é super importante a gente discutir isso primeiro. então, porque daí é outra coisa que eu ia falar agora. A questão que a gente está falando da questão jurídica, né, das decisões já pautadas em moral, na moral, na minha cabeça ainda não cheguei a uma conclusão, mas concluí pela nossa fala que as leis vão se modificando de acordo com o entendimento do que é moral, né? Mesmo que às vezes a gente se encontre com umas barbaridades no século XXI. E isso daqui, o Kelsen, ele vai falar lá no item 6, na parte da ordem jurídica e a segurança coletiva, o quanto é importante essa questão da normativa, da questão do direito, de aplicar somente ao direito e não levar em consideração outros fatores, porque é isso que vai trazer a segurança coletiva para todos, né? Se a gente pensar, isso é um princípio, por exemplo, da própria CLT, né? Ela é uma segurança coletiva do trabalho, ou não? Porque no trabalho só se aplica a norma ou novamente a gente tem que pensar nisso? Não, não traz a segurança, ou a CLT foi constituída a partir de uma questão de moral? Não sei, né? Eu não sei se é pertinente isso que eu vou falar, mas a gente vê hoje no Supremo, né?
as decisões que os caras têm, tudo bem, pautadas em lei, mas moralmente totalmente desconfigurada, né? Porque, cara, eles estão absolvendo bandido, que está mais que provado que o cara é bandido, sem citar nomes, mas eu acho que vocês entenderam do que eu estou falando, mas está pautado em leis, e é o Supremo que está dizendo isso. Então, você fala, pô, a moral, juntamente com as leis, caramba, a relação aí fica bastante distorcida, né? Pelo menos na minha visão. Não sei se todo mundo pensa dessa forma quando vê o noticiário, principalmente o noticiário, quando fala do Supremo, decisões que se tomam por lá. É complicado. Mas é aí, Edmilson, que vai bater de acordo com o Kelsen. Porque o O Kelsen, direito ele não diz julga assim, pessoas. o direito ele não O vai direito julgar. não julga pessoas. O direito julga, pode continuar a frase, ô Luiz, para ficar aquele negócio bem legal. O direito não julga pessoas, o direito julga. De acordo com a norma do que está na lei. Então, ele tem que ser puro. E é nesse ponto que Kelsen tem razão. Por mais que pareça uma loucura, a nossa lei é uma loucura, não o julgador. Claro que tem ali, né? A gente sabe que ele aproveita-se também deste momento, né, Gilmar? Oh, desculpa, Edmilson. Troquei o nome. É por isso que eu falei, eu não li nada, nenhum capítulo ainda, então, mas isso aí é só uma coisa mais pessoal, talvez uma revolta, inclusive, né? Tanto que para isso, né, para que essa norma seja efetiva, precisamos da imparcialidade, né, que a gente conversou também no nosso último encontro, que em relação que o julgamento tem que ser o mais puro possível. O direito da forma mais pura possível, sem preceitos próprios do juiz e etc. Porque senão não seria um julgamento válido. E aí é onde o Kelsen tem razão, né? Quando ele diz que a norma sobrepõe a qualquer vontade. E aonde o Carl Schmitt está totalmente errado, porque ele quer pôr alguém acima da norma, controlando a norma. Então, imagina, né? Eu mesmo, coitado, se o povo dependesse de eu fazer lei. O dia que eu acordo azedo, era pena de morte até para o cara que me trava no semáforo. Porque eu já implantaria, andou na pista rápida devagar, mata, né? Então, seria algo terrível isso daí. Isso aí é aquela lá, a segurança coletiva ou a não segurança coletiva, né? Então, teríamos que eliminar o máximo possível, filtrar o máximo possível, para que, nesse caso, o direito seja efetivo. Sim? Não? Porque podemos falar que também a gente sempre escuta isso, né? E fazendo os nossos trabalhos, eu acho que ultimamente ficou bem evidenciado. Se um juiz profere uma decisão... Desculpa, gente. Não tem problema não, Gabi, né? Se ele profere uma decisão, ele precisa fundamentá-la na lei, porque ela deve ser exclusivamente fundamentada dentro da norma. Norma já estabelecida pelo dever ser, que um dia foi. Se não foi, quase foi. É que a interpretação das leis não são, por cada julgador, não é interpretada, às vezes, da mesma forma. Isso que eu ia falar, Edmilson. Eu estava aqui, querendo falar assim. Eu adivinhei seu pensamento. Adivinha, tomara que alguém pense do mesmo jeito que eu. Porque eu, por exemplo, lendo uma lei, eu mesma e a Gabi, a gente debate sobre isso. Ela tem um pensamento sobre, e eu tenho um pensamento sobre a lei, e, tipo assim, não é algo concreto, que uma pessoa lê e é aquilo, né? Cada um vai ter um pensamento. Não é. Por isso que a lei é abstrata. Em concreto, é a decisão do juiz. Sim. Né? No caso, a decisão sendo bem fundamentada,
é ok. Só que a lei é abstrata. Mas, entretanto, todavia, por isso nós temos tribunais superiores, que é justamente para a confrontação de tanta decisão controversa, né? Novamente, por quê? Porque tem que ter alguém que entenda mais que os demais sobre a norma. Porque ele vai dizer, é isso ou não é isso. E não pode ser individual, né? É um conjunto, é um colegiado, né? Que é ou o Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal de Justiça, né? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal trata das coisas da Constituição e o Supremo Tribunal Federal das coisas... Esqueci, gente, agora. Eu sei que uma é da Constituição e outra das leis federais. Acho que é isso, né? Sim. É. Internacionais também. Recurso especial, né? Enfim, mais alguém com alguma consideração? Oi, Isa, você tem mais alguma consideração sobre o que você leu? Não, vocês já falaram tudo mesmo. Matheus, você está contribuindo bem hoje. Vai. Estou tentando. Gente, eu tenho uma última dúvida hoje, já que nosso grupo hoje não está cheio, né? Hoje o nosso debate está mais lento um pouco, mas eu estou gostando do nosso debate, viu? Na questão das sanções transcendentes e socialmente imanentes. Eu fiquei com uma dúvida aqui, na verdade, fiquei com várias dúvidas, aí a Débora até que citou no começo. Eu entendi que as transcendentes são aquelas super-humanas, né? Extra-humanas, algo além, né? Seriam sanções impossíveis, né? Por normas impossíveis de ser regulamentadas, ou seriam sanções impossíveis de ser aplicadas, né? Se eu entendi certo. Agora, socialmente imanentes, eu não consegui compreender. Se alguém conseguiu compreender essa norma, porque eu tive a impressão de ser a norma que vem da sociedade. Não sei se é isso. Se não, gente, eu não... Vou ficar devendo, você falou grego agora para mim. Edmilson, Meu essa, bem, ensinamento. essa é a teoria do livro mesmo, por isso. Essa é foda. Fala de novo, Luiz. A diferença entre... Deixa eu pegar meu rascunho aqui, para mim ver se formou uma pergunta mais fácil. Eu não consegui entender a diferença entre sanção transcendente e sanção imanentes. Então, eu Vamos ler um trechinho? vou partir para a minha última questão. Não, mas aí a gente debate, joga para o Fernando. Vamos jogar a bomba. Assim, a gente acende a bomba e deixa ele explicar, porque é difícil, viu? É difícil essa. Ele vai terminar uma das últimas partes do nosso debate lá, uma das últimas, tem mais coisas, né? Ele vai falar que é o mínimo de liberdade. Que o direito, ele põe as sanções. E ele vai dizer assim que nós temos uma liberdade. Mas que ponto, aí é filosófico esse pensamento agora, que ponto nós temos liberdade e nós não temos, já que nós temos uma norma que rege tudo? Nossa primeira pergunta, nós temos liberdade? Olha, na verdade, eu acho que não. Porque você tem a liberdade que é permitida diante das leis, né? Você pode matar alguém? Poder pode, mas... Você será punido se você fizer isso. Sim, Mas foi isso que ela quis dizer. exatamente. Gente do céu, eu fiquei impactada agora, não tem nem liberdade. Não, nós somos pessoas limitadas. Gente. Totalmente babado. limitadas pela lei. Ela nos garante de certa forma, mas ela nos limita muito. Ela deixa, mas aí você tem que responder por isso. Lidar com Entender as as consequências disso. Uhum. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente tem liberdade.
Porque a gente vai... Por quê? Porque vai ser consequência, entendeu? E a gente tá falando, não, você não pode. Ninguém me impede de matar uma pessoa. Eu vou ser punido, mas não Mas impedido. você vai perder a sua liberdade, no caso. Você vai ser preso, você vai perder essa liberdade. É, isso é... Boa, Isa. Eu amo esses momentos de silêncio, assim, que cada um fica tipo, Porque essa nossa. pergunta, para nós, existe liberdade? É algo pessoal, é para a gente ouvir mesmo. Sim. Mas eu fiquei chocada. O legal é que o que a Isa falou dá um... Você para e pensa e fala assim, opa, peraí. Porque até antes dela falar, eu falei, a gente tem liberdade. Sim, foi o meu pensamento agora. Se a Eu gente acho for que é parar assim. pra... Eu acho que é assim. Também tem aquele jargão famoso, né? A minha liberdade termina quando começa o direito do meu próximo, né? Então, nessa questão de matar, ou se vai ter livre ou não, quer dizer, eu tenho a liberdade de matar, só que eu estou infringindo já o direito do meu próximo de querer viver. Então, eu tenho a liberdade, mas eu tenho o limite que começa no direito do próximo, do outro, né? Não sei se foi claro o que eu quis dizer. Aí vem a outra pergunta, Edmilson, que o Kelsen faz no livro, e eu sabia que Porra, alguém ia falar isso. eu vou odiar Aonde, esse cara, esse Kelsen. não, se você vai odiar ele, eu já odeio ele desde o dia que falou a primeira vez o nome dele. Ele pergunta, e aonde começa o limite da outra pessoa? Boa pergunta. Por isso que é um jargão, né? Se a gente for parar e pensar um pouco na questão que a gente estudou nas últimas aulas mesmo, sobre a Constituição, né? Que ela nos... É um limitador, certo? As leis nos limitam, ao mesmo tempo que nos garante. Ela nos direciona, eu acho. Eu acredito que ela nos limita, né, particularmente. Para o ímpio. Porque ela não fala o que você não pode fazer. Ela não fala o que você não pode fazer. Ela fala que se você fizer, você vai ter que pagar. Pagar, entre aspas, né? Então, ela não está te falando que você não pode fazer isso, porque se fizer, você vai ser punido? Não, ela não tá falando que eu não posso. Ela só fala, por exemplo, ela deixa em aberto. Ela deixa Matar consequência. alguém, por exemplo. Isso. Lá Código 121. Exatamente, do nosso Código Artigo, Penal. não é código, não, é artigo. Mas ela, no Artigo momento algum, 120. ela falou, é proibido matar alguém. Não é proibido. Ela nos limita dizendo que matar alguém, pena de tanto a tanto tempo. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ó. Não, Mas se ela previu, ela não me deu liberdade de fazer, então? Repete, Luiz. Depende do que, Matheus? Agora, o que você acabou de falar, para mim, deu uma Repete. cortada. Repete. Não é depende. Entendi. É que Desculpa, Matheus, é que minha internet deu uma bugada, né? aí aqui deu uma cortada, não entendi o que você falou no final. Tá, eu falei assim, que eu já nem lembro o que eu falei agora, filosofia agora há pouco, né? Não, que a norma, ela não está escrita definitivamente que ela nos proíbe a fazer. Então, se ela previu, não quer dizer que ela me dá liberdade de fazer. Ela previu matar. Então, ela previu, senão que ela está me dando liberdade de fazê-lo, ou não? Ela te limita até que ponto você pode fazer. Eu não acho que ela te limita. Ao ponto que você fizer, eu acho que você vai ter que cumprir a consequência do seu ato. Ela deixa claro que se você fizer, você vai ter a consequência. Mas eu não acredito que ela te limita. Por exemplo, se ela tá dando a consequência, ela não tá falando que não pode. Aí vai de você com a sua moral. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou pagar, entendeu? Aí eu acho que eu me limitaria.
Pelo seu pensamento moral. Será que a moral também Exatamente. não é uma limitação? Eu acho que a moral é limitadora, Claro que em é. certo ponto. Sem sombra de dúvida, é muito Eu limitador, concordo inclusive. muito. Por isso Sim. que é instrumento Com de medo da De ordenamento controle das social. pessoas, né? com medo da consequência, eu altamente me limito. Porque eu sei que eu vou pagar aquilo e não vai ser bom. Mas aí que tá. Não é você que se limita. É a lei que te limita dentro da sociedade. Eu Não é acredito você que se limita. Porque a sim. partir do momento que você está inserido numa sociedade, você não responde como individualista. Você não sim. responde sobre a sua moral individual. Você responde sobre a Constituição, sobre as leis estabelecidas. Eu vou responder, eu não estou sendo impedido de fazer isso. Você não está sendo impedido. Não, Eu não falei que você estava exatamente. sendo impedido. Mas se Eu você falei que limita, você está sendo. se Tô você falando que for você tá sendo. limitado, você é impedido. Por que impedido? Eu Porque não eu te tô impedi de limitando. matar. Eu tô te Mas limitando que a partir do momento que você fizer, não, você eu terá tô uma te dando. consequência. Exatamente, a consequência é diferente do limite. O limite vem do que eu acho, por exemplo, eu vou ter consequência. Se eu matar, eu sei que eu vou ter uma punição. Não tá falando assim, você não pode matar. Não, lá tá falando. Igual você falou, lá tá falando. Pena de tanto tempo, igual a Débora falou. Eu sei que se eu fizer, eu vou ter que passar essa pena, certo? Não tá me limitando. Se der em mim e eu não respeitar o que eu tô pensando, eu vou lá e mato. Não me limitou. Só deixou a consequência. Aí que vem a moral A que eu consequência falo. não é limite. Não Matheus, acho. Não, eu não eu vou acho que a Não é. consequência. discordar. Não, eu não Eu vou acho que a discordar. Eu consequência é acho que, limite. assim, o matar não te tirou a liberdade de matar. Exato. Você é livre para matar, aí sim. Mas se você está limitado a matar alguém, Por quê? lembra, porque... não, obrigado a pergunta. Vamos lembrar o professor Fernando, acho que foi ele que deu o exemplo uma vez de como a lei funciona. Ele diz, nós somos livres para qualquer coisa, mas nós só podemos ir dentro de um quadro. Imagina que nós temos um quadro em branco, da qual a gente pode pintar. Então, nós somos livres para pintar ali. Fora dali, nós não conseguimos pintar. Nós podemos até ir para fora, mas não vamos atingir. É quando a gente foge da norma. Então, eu tenho a liberdade de jogar a tinta para fora do quadro. Mas o que vai acontecer com isso? A tinta vai cair, eu não vou ter um aproveitamento, não vou mostrar. Eu sou livre para jogar tinta, mas eu não vou conseguir aproveitar nada disso. Vou sofrer a consequência que é sujar. Sim, eu concordo com isso. Mas aí é o que eu te falo de novo. Eu não estou sendo limitado de fazer aquilo. Não vai ser aproveitado. Mas se eu quiser tacar a tinta fora do quadro, eu taquei. Porque, na verdade, eu acho que o que o Matheus está querendo dizer, por exemplo, na cabeça de uma pessoa que matou alguém, ele não está limitado. Ele simplesmente vai lá e vai matar. E ele vai sofrer a consequência. Isso não limita ele de nada. Concordo. É isso. A lei não limita a pessoa que vai fazer as coisas erradas. Apenas estabelece que se ela fizer... Apenas estabelece que se ela fizer, ela vai ter consequência. E me fala Então, uma mas ela coisa, limitou ela as explica, consequências. Débora, eu quero saber o que Calma aí. é esse ponto que você está falando aí? Só me explica, repete de novo, por favor. Ele faz o quê? Eu acredito assim, que a lei não limita a pessoa de fazer. Eu acredito que não. Você tem a liberdade para fazer, né? Matar alguém e vai sofrer as consequências. Essas consequências seriam o quê? É o que a Constituição prevê. O que a Constituição Pode ser uma limitação. O seu quê? O que ela te prevê? O seu limite. O seu limite. Você ultrapassou. Mas, você ultrapassou o seu pensamento, Débora, o seu pensamento está correto se você não pensar em limite, mas em liberdade. A lei, ela te limita as suas ações, mas ela não tira a liberdade de executar. Isso. Ela não te tira a sua liberdade de executar, mas ela te limita. Esse faz sentido. Agora faz sentido, exatamente. Entendi. Ele te limita, no caso ele te limita, mas não te não tira
sua liberdade de fazer. Mas, concordo. Então, podemos estabelecer que as normas são um limite? Então, a pergunta que vem agora, nós temos liberdade? Foi a pergunta inicial, começou o debate. Em cima do nosso raciocínio, nós temos liberdade? Agora não tem mais nada. Liberdade Então, tá nós indo temos. certo. Mas nós temos... Limites. Boa, gostei. Vou até anotar. Vamos convencionar isso? Vou até anotar. Eu Vou anotei, até vou anotar. depois mandar para o Fernando para ele Nós concluir isso. somos privilegiados. Liberdade com limite. Pronto. Olha que profundo isso. É que Já você é fechou. sábio, né? Sem muita discussão. Grande avanço, compreendemos os limites das nossas normas. Com certeza a gente vai mandar para o Fernando ele falar que a gente está todo cagado mesmo, mas não tem problema. A gente convencionou isso aqui é o Tribunal de Haia agora. Tá feito, tá feito. Bom, gente, da minha parte eu não tenho mais nada para hoje. Não sei se alguém quer acrescentar. Eu achei outra coisa. Ainda bem que a Gabi me convenceu a entrar nesse debate. Eu gostei demais, de verdade. Agora, Vocês vão ler. Pode terminar, desculpa. Me incentivou a ler esse livro. De verdade. Era esse gás que eu precisava. Meu, esse grupo é muito Eu bom, também. Matheus. Podia ter entrado Gente, na eu não aula li o passada. livro ainda. Não entrei na aula passada com medo de chegar aqui, não saber falar nada e ficar vegetando, sabe? Mas aí agora deu a vontade de ler para conseguir debater. Gostei. O professor, tá ouvindo, Mais gente? Professor? Ele não deve estar. Tá assistindo o BBB. Eliminação do BBB, né? Tá vendo BBB, né? Certeza. Agora já é o líder, bicho, tá? você acha que eu tô vendo... Gente, vocês acham que eu tô vendo televisão? Aqui em casa não pega nem TV aberta, pessoal. Nossa. Ô, professor, você sabe esse trechinho agora que o Matheus acabou de falar que era isso que ele precisava? Eu não sei quantos minutos deu de gravação, mas eu sei. Depois eu queria cortar só esse trechinho para a gente mandar no grupo. Por favor. Esse depoimento dele foi bonito, sabe? Aqueles depoimentos de tribunal de júri que todo mundo chora. Deu mais ou menos aqui. A gravação, eu entrei com 10 minutos, vai dar mais ou menos 1 hora a partir de 1 hora o Matheus faz o seu depoimento no vídeo. Nossa, professor, foi profundo. Assim. Eu vou botar, olha só, olha o depois. Testemunho de Matheus a partir de 1 hora. Então eu vou botar na descrição do vídeo. Eu vou botar na descrição do vídeo. Filho, aqui não tem essa questão de autorização. Você entrou no termo. Você já assinou um pacto, né, um contrato social de que você cede o seu direito de imagem, seu direito de fala, seu direito de opinião para nós da faculdade. Eu não assinei. Amigo, já você era. Assinou, Matheus. Infelizmente, você teve a liberdade de não assinar. Você concordou com a norma, se restringiu a ela. Pronto. Acabou, já era. Você leu as entrelinhas? Não, você só aceitou. É isso aí, bicho. Bem-vindo. Bem-vindo, né? Viu, gente? Uma leve forçaçãozinha na barra, no privado, sempre vale a pena. Então, se vocês puderem fazer também isso com os outros, eu acho válido. Assim, fui muito carinhosa com o Matheus. Falei, vai entrar sim, agora. Entra agora. Gente, da minha parte, só agradecer. Acho que a gente pode já encerrar, né? Se o senhor quiser cancelar já para a gravação, nós vamos boa noite, porque daí a gente já encerramos aqui. Então a gente vai encerrar agora o grupo, o segundo encontro, tá? E nós não vamos nos encontrar daqui a 15 dias, tá? Então vou encerrar aqui a gravação.